Oi, gente! Hoje estou aqui para falar da nossa pimenta vermelha. O que me motivou a falar desse assunto foi o fato de eu ter solicitado a entrega de refeições na minha casa e as receitas tinham bastante pimenta do reino. E eu perguntei para a pessoa, mas vocês não têm alguma coisa assim, a pimenta do reino? Eu não gosto de pimenta do reino. E ela me respondeu, não, mas a gente tem que manter ingredientes termogênicos nas receitas. Bom, eu fiquei decepcionada por dois motivos. Primeiro, que a pimenta que tem sido estudada como tendo essa propriedade termogênica é a pimenta vermelha e não é a pimenta do reino. E segundo, porque o uso da pimenta vermelha como termogênico é questionável. Termogênico, o que seria? Seria qualquer ingrediente ou suplemento que promoveria um aumento do seu gasto energético. Então é como se você queimasse mais calorias. Muito bem. Antes de falar para vocês sobre os estudos que tratam desse assunto, eu gostaria de dizer o quão complexos são esses estudos e o quanto é difícil a gente dizer coma esse alimento porque tem essa ou aquela função, né? Que eles chamam até de alimentos funcionais para alguns casos. É difícil porque são poucos os estudos que abordam realmente os alimentos com funções especiais. E segundo, porque o alimento é muito mais complexo do que o medicamento, por incrível que pareça. O medicamento ele tem um composto químico isolado. Já o alimento ele é uma mistura de compostos químicos que interagem no seu organismo, de forma que é difícil estabelecer o que acontece depois que você ingere um alimento, especialmente se você ingere numa receita misturada a outros alimentos, que é o caso da pimenta. Então é extremamente difícil. E para se estabelecer alguma coisa na literatura, na ciência, como sendo algo muito de evidência, que a gente chama muito forte, de que seria um caminho, por exemplo, no caso aqui de ser termogênica, milhares de trabalhos muitas vezes são necessários. E eles têm que reproduzir os mesmos resultados, e é preciso testar com diferentes populações, em diferentes quantidades, então não é nada fácil de fazer esses trabalhos. Eu fui buscar informação então o que a gente chama de bases de dados, que são bases que reúnem as pesquisas realizadas no mundo inteiro, normalmente é uma plataforma, um site, né, reúne aquelas pesquisas. Então eu fiz essa revisão, buscando, né, os trabalhos mais recentes, e eu me deparei com uma revisão sistemática e meta-análise, que são trabalhos de altíssima qualidade, onde os autores, o que eles fazem? Eles reúnem todos os trabalhos que foram publicados em um determinado período de tempo e eles reavaliam cada trabalho para verificar realmente se no conjunto dos trabalhos que são considerados trabalhos bem desenhados, bem feitos, é possível chegar a alguma conclusão. Então, no caso da pimenta, eles avaliaram, se não me engano, em torno de 4.000 estudos e somente um pouco mais de 10 estudos foram considerados estudos em que se podia confiar do ponto de vista do rigor científico. O que eles encontraram? Eles encontraram que realmente na pimenta vermelha existe um grupo de alcaloides e dentre eles a capsaicina seria o componente responsável pelo aumento da termogênese. O que a gente tem que avaliar quando a gente fala de nutrição clínica é não só compreender que existe, por exemplo, nesse caso a capsaicina, que mostrou-se ter um efeito termogênico, é preciso saber se isso tem o que a gente chama de um significado clínico. Ou seja, bom, o quanto ela aumenta esse gasto de energia por esse efeito termogênico? O quanto eu teria que consumir para ter um efeito que realmente fosse importante? E essa é uma das questões que me faz questionar o uso da pimenta com esta finalidade. É claro que a gente pode usar pimenta, é um ingrediente maravilhoso, né, para quem gosta de pimenta, mas usar só porque eu penso que ele vai aumentar o meu gasto energético para eu perder peso, me parece questionável. Vou dizer para vocês por quê. Primeiro que eles encontraram estudos controversos, alguns encontravam efeitos, outros não encontravam. E aí eles avaliaram que o efeito termogênico, para acontecer, ele precisaria de um consumo de 10, que é essa quantidade aqui, até 30 gramas por dia. Então vocês imaginem, vamos pegar mesmo 10, que são aqui aproximadamente, é claro, né, 2 pimentas. Você teria que consumir 2 pimentas por dia.
E qual seria o efeito clínico? Esse que é o mais importante, né? O efeito clínico seria de pouco mais em torno de 34 calorias por dia. Para vocês terem uma ideia, uma maçã, uma laranja média, pequena para média, teria em torno de 60 calorias. Então, se eu consumir 2 pimentas como essa todos os dias, eu teria um aumento de gasto que me permitiria comer meia maçã ou meia laranja. Então, não parece razoável ou clinicamente relevante o uso da pimenta usando como justificativa o seu efeito termogênico. É claro que a capsaicina, né, que é o componente responsável, inclusive pela ardência da pimenta, é que seria esse componente termogênico. Existem cápsulas, né, com o pó, mas também é questionável no sentido de que você pode consumir a cápsula, mas esses ingredientes, né, a capsaicina, ela é extremamente agressiva para as nossas mucosas, então desde a boca, estômago, intestino, enfim. Os efeitos colaterais que observaram nesses estudos em que conseguiram mostrar esse pequeno efeito termogênico foram náuseas, vômitos, dores abdominais e até mesmo diarreia. Então é um questionamento que se faz, vale a pena você pensar em usar a pimenta como termogênico para se obter um efeito clínico tão pequeno e ainda ter efeitos colaterais indesejáveis? É um questionamento a se fazer, não é? Bem, mas eu também consegui acessar outros estudos, e eu trouxe especialmente esse que eu vou comentar, que fala de um outro efeito da capsaicina. E aí pode ser que a gente chegue à conclusão de que vale a pena consumir pimenta. Espera um pouquinho aí que eu vou já contar para vocês que outro estudo é esse e o que eles avaliaram, que propriedade é essa da pimenta que foi avaliada, ok? Estou de volta para falar da pimenta vermelha e da capsaicina, que é o componente responsável pela sua ação termogênica. Essa ação termogênica ela é uma ação mínima. Para vocês terem uma ideia, para perder 1 quilo, eu precisaria consumir essa quantidade de pimenta de 10 a 30 gramas por 226 dias. Então, clinicamente é irrelevante esse papel. Outros componentes termogênicos a gente pode encontrar também no café, que é o caso da cafeína, e no chá verde, que é o caso da quercetina. A quercetina não está presente só no chá verde, ela está presente em quase todos os tipos de chá em quantidade razoável, mas é o chá verde que foi mais estudado, por isso que a gente tem essa referência do chá verde. Bem, o que se tem em relação à capsaicina da pimenta e a quercetina e a cafeína do café é que eles podem ter um outro efeito além da termogênese, que estaria ligado à termogênese, mas o efeito que promoveria, vamos dizer assim, auxiliaria numa dieta para perda de peso, seria o fato dessa termogênese, de alguma forma, por mecanismos que ainda não são bem conhecidos, modular a fome. Então, você consumiria esses produtos e teria uma inibição da fome. Então, seria um outro mecanismo e um daqueles sistemas que eu já comentei no vídeo do cérebro comer, quando eu falei lá de várias diferentes respostas que a gente tem do cérebro, inclusive aos alimentos. Então essa seria um dos motivos para a gente pensar na possibilidade de usar tanto o café quanto o chá e a pimenta no sentido de diminuir a fome. Ele funcionaria como um modulador do apetite. Então seria aí uma possibilidade que teria uma relevância clínica maior do que a termogênese por si só, como eu já comentei. Mas esses estudos ainda não são conclusivos. Nós vamos precisar ainda de mais experimentos, mais estudos para poder compreender se de fato eles modulam o nosso apetite e quais são os mecanismos, né? Que receptores no cérebro eles modulam ou alguma substância que interage com outras substâncias que são produzidas no intestino, por exemplo, no estômago, que também modulam o apetite. Isso a gente ainda não conhece profundamente, os estudos estão em andamento, mas assim que houver algum trabalho que eu puder trazer para vocês e falar um pouco mais, eu vou trazer para tentar esclarecer o papel desses alimentos.
De fato, o que a gente tem hoje é que não se justifica utilizar com a tentativa de perder peso, porque o efeito é mínimo, mas ele pode ser um auxiliar. De qualquer forma, no caso da pimenta, a quantidade é muito grande. Então, gente, tome seu cafezinho, coma sua pimenta numa uma receita gostosa, o chá, mas não conte com eles para o resultado de perda de peso. As recomendações ainda continuam as mesmas. É importante, mais importante do que consumir esses alimentos termogênicos, promover atividade física constante e diminuir principalmente os alimentos ultraprocessados, que são ricos em gorduras e açúcares. Essa é a principal alternativa que a gente tem e é a maior responsável pela redução do peso quando nós evitamos o consumo desses alimentos, ok? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo. E para me trazer uma motivação para que eu estude e traga coisas novas para vocês, cliquem no like, compartilhem, inscrevam-se. Assim eu vou ter um retorno de vocês que vai me motivar a estudar e trazer mais informações, tá bom? Obrigada e bom domingo para vocês!